Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta terça-feira, dia 23, celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina. Antes de meditarmos a liturgia, agradeço a todos que no dia de ontem rezaram por mim e também a todos que me enviaram as mensagens, seja por Facebook ou ainda WhatsApp e até mesmo pelo canal. Aos poucos, conforme a possibilidade, vou responder a todos, tendo em vista que ontem já estava fazendo boa parte da mudança de comunidade e hoje, se Deus quiser, devo terminar toda a minha mudança e já me mover para a nova comunidade religiosa, aonde eu devo agora viver. Dito isso, entremos na liturgia. Seguimos o livro de Esdras. Naqueles dias, o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus. Que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir, com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes e seus irmãos e para eles próprios. O que temos a aprender do texto de hoje? Primeiramente, que daqui também vem a festa da dedicação das nossas igrejas cristãs católicas. Daqui tiramos esta alegria. A primeira Páscoa, como sabemos, foi justamente a preparação para a saída do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Esta Páscoa, no texto que hoje lemos, tem uma matiz diferente. É a celebração da libertação do povo de Israel do exílio da Babilônia, onde o Senhor, mesmo diante das dificuldades, ontem escutávamos Ciro, que havia enviado todos para reconstruir o templo, e depois enfrentaram dificuldades com os povos que estavam habitando as terras de Jerusalém. Agora,
Dário, seu sucessor, permite ao povo de Israel e lhe ajuda para que construa novamente o templo do Senhor e celebre assim o louvor, a adoração e esta festa onde se começa uma nova vida, dedicando a casa de Deus, como escutamos no versículo 16, ao final do versículo 16. E assim oferecem os sacrifícios e celebram alegremente uma nova etapa da vida, um novo ano que começa, um ano com o Senhor. Retomada sua graça para a vida do povo, que por causa de seus pecados havia sofrido as consequências do mal que fizera. E assim, agora, por graça de Deus, foram reconduzidos justamente aquilo que Deus lhes oferecera, a terra prometida, e devem de viver agora na fidelidade do Senhor, ou ao menos se esforçar. E nós, assim também temos celebrado a Páscoa dominical em nossas vidas. Em cada missa, em especial, como disse, a dominical, com alegria de começar não um novo ano, mas uma nova vida com o Senhor. E recomeçamos assim a cada semana ou a cada missa uma vida nova, oferecendo nossas vidas ao Senhor para que a sua graça se manifeste plenamente em nós. O Salmo nos diz que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente, como vamos meditar um pouco sobre Padre Pio, nós temos alegria em ir à casa do Senhor. Somos o templo onde habita Deus, mas sabemos muito bem que o Senhor está no seu templo, onde celebramos o sacrifício de seu Filho amado. E vamos com alegria, e vivemos com alegria este momento em sua presença. O Evangelho de São Lucas, que continuamos, nos diz hoje: naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos deste texto? O que já vamos pegar também para Padre Pio. Tenhamos em conta, Jesus tem seus familiares que se aproximam. Recordemos, era o clã que vivia na terra dada por Deus e aquela terra não podia ser perdida. Então os irmãos de Jesus aqui ditos não são de sangue, e sim aquela família que se alarga, os parentes. E estão indo ao encontro de Jesus. Maria, como recordo de uma meditação que já fizemos este evangelho um domingo, para incentivá-lo, enquanto os demais queriam, talvez, retirá-lo da missão. Maria Santíssima quer incentivá-lo a continuar apesar de todas as adversidades. E aqui vemos que Maria Santíssima também quer nos ajudar, nos auxiliar a permanecer fiéis, mesmo diante de todas as dificuldades, no serviço ao Senhor. Mas pedimos sua intercessão, nos confiamos a esta mãe, tão bela, tão dócil, tão amorosa. E disseram a Jesus que estavam querendo vê-lo, mas ele respondeu. Antes de ver a resposta de Jesus, vemos que a família não conseguia chegar por causa da multidão. Recordemos, multidão são aqueles que seguem a Jesus, mas ainda não foram capazes de compreendê-lo e de viver aquilo que ele ensina. Não se entregaram ao discipulado. Então, estes, agora Jesus diz, quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Outra tradução, e obedecem, audire, escutam profundamente, afrontam, vivem. Estes são os parentes de Jesus, a família de Jesus. Não são só os laços sanguíneos, mas laços que agora se expandem de acordo com a obediência à vontade do Pai, como Ele mesmo, como sua própria mãe. E como nós temos vivido esta familiaridade com Jesus? Temos escutado a voz do Pai? Temos obedecido? Temos vivido?
E então o que temos a ver agora com Padre Pio? Simplesmente recordemos, Padre Pio se tornou, poderíamos dizer, um irmão de Jesus, neste sentido íntimo, porque viveu em completa obediência à vontade do Altíssimo a sua vida, em santidade, em busca de uma santidade plena, profunda. Poderíamos dizer, mas Padre Pio teve graças especiais. Mas o quanto nós nos esforçamos para alcançá-las? Não é que devemos de fazê-lo querendo, mas ao menos nos esforçamos para conseguir? Muitos não. Buscam tantas outras coisas, menos isso. E aqui tenhamos em conta, Padre Pio nasceu em 1887, 100 anos antes de mim. É 100 anos mais velho que eu. E tendo em conta isso, viveu justamente a unificação da Itália, o período pós-unificação, o período que Roma ainda não era uma cidade-estado, toda a dificuldade da igreja e tudo que passou, ainda a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Passou por diversas circunstâncias adversas na sua vida, mas buscou sempre servir e amar ao Senhor. Desde sua infância, como bem sabemos, via a Virgem Santíssima e também a Jesus, e acreditava que todos os viam. Achava que era algo normal, natural, não pensava que era um dom particular para ele, por isso sempre agiu com humildade diante da graça que Deus lhe concedera. Coisa diferente para tantos. Tantos não agem assim. Tantos, ao invés de agirem com humildade, recebem alguns poucos dons do Senhor e agem com orgulho. Grande erro. Mas, recordemos, sua vida foi toda uma cruz. Viveu crucificado e por isso carregava as chagas de Cristo também em seu corpo, crucificado com o Senhor. Justamente, como bem sabemos, perseguido pelo demônio, atacado por ele, mas também perseguido por seus irmãos, por tantas outras pessoas, por seus superiores, afastado do confessionário, aquilo que ele mais amava. Tantas vezes, para salvar uma alma, durante a noite enfrentava batalhas imensas para a confissão. Porém, não desistiu. Permaneceu fiel à sua vocação. Tinha amor, também, em especial, à Santíssima Missa, à Santa Eucaristia, ao ponto que muitos vinham não somente para confessar-se com Padre Pio, mas ao menos para assistir uma missa com ele. E não se importavam quanto tempo durava uma missa. Recordemos, uma missa de Padre Pio durava em torno de 2 horas. Hoje, muitos dizem, se eu tivesse diante de Padre Pio, eu participaria de uma missa dele, com muito amor, com muito prazer. E por que você não participa da missa que você está com este mesmo amor e prazer? A missa é a mesma. Qual é o problema? O problema é que os homens e mulheres deste tempo mudaram. Querem tudo rápido. E ao perguntarem a Padre Pio por que ele demorava tanto na sua missa, que celebrava com tanto zelo e piedade, ele respondeu: Nosso Senhor ficou 3 horas numa cruz. Como posso eu celebrar uma missa rápido? Se a missa é também os santos, em especial, poderíamos dizer, não também, mas grande parte do sentido da missa está no sacrifício de Cristo para a nossa redenção, a sua doação em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, que passa pela cruz, não é somente ceia, é o sacrifício de Cristo, é a vida toda inteira de Cristo ofertada ao Pai. Como nós podemos querer tantos que participam uma única vez na semana da Santa Missa ter pressa? Não querem mais escutar o que o padre fala, porque a homilia é longa, porque não sei o quê, porque eu tenho outros compromissos e muitas vezes não querem estar com o Senhor para estarem logo em seguida à missa com o pecado.
Não digo que vão buscar pecados gravíssimos, mas logo depois estão escutando músicas blasfemas, estão assistindo coisas indecentes, estão se divertindo com coisas vãs, com conversas vãs que não edificam nem a mente, nem a alma, e assim sucessivamente. Então, aqueles que alegam que se vissem Padre Pio, se vissem Jesus, a coisa seria diferente, deixe de ser mentiroso. Porque não seria. Se não aprendemos a amar aquilo que o Senhor nos deixou, amaríamos quando estivéssemos em outra ocasião? Creio que não. Seríamos falsos. Ou aprendemos a amar aquilo que o Senhor nos dá, e aonde Ele se oferece, e vivemos com zelo, amor, paixão, sentindo esta total entrega do Senhor para nós na Santa Missa, ou nunca aprenderemos a viver o amor pela Santa Eucaristia. Nunca viveremos com zelo. E assim Padre Pio fez da sua vida uma Eucaristia. Recordemos, Eucaristia é ação de graças. Ofereceu sua vida em ação de graças ao Pai, ofertando-se juntamente com o Filho no Espírito Santo. Não somente por suas chagas, mas toda a sua vida ofertou pela conversão e salvação dos pobres pecadores. E assim viveu e morreu, confiando-se inteiramente, como dizíamos ainda há pouco, da Santíssima Virgem incentivar o seu filho, entregando-se inteiramente à Santíssima Virgem, confiando-se a ela, a sua intercessão, pedindo o seu auxílio. E por isso, por sua fidelidade ao Evangelho e pela intercessão de Maria e dos santos ao qual sempre recorria, alcançou a fidelidade a Deus e pôde conseguir a glória dos céus, onde olha hoje por nós, onde intercede por nós. Mas o que ele nos deixa? Somente o exemplo de um grande milagreiro? Não, ele nos deixa um grande exemplo de amor à santidade, de busca de Deus, de oração intensa, de perseverança na perseguição, não importa de que fronte venha, e de amor à Eucaristia, vivendo a nossa entrega, a entrega de nossas vidas no altar da Santa Missa com Cristo na cruz. Estamos dispostos a seguir seu exemplo? Ou somente queremos pedir graças e não fazer aquilo que o Senhor espera que façamos e até mesmo o Padre Pio gostaria que fizéssemos, o imitar a fidelidade a Deus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, a Padre Pio, a São José, que intercedam por nós também junto com todos os anjos e santos e nos ajudem a escutar tudo aquilo que o Senhor Deus nos fala e sermos obedientes à sua vontade, realizando todos os seus desígnios para a nossa vida, buscando a nossa santidade e santificação, sendo firmes na esperança, perseverantes nos sofrimentos e nas dificuldades, para que, vivendo cada vez mais a fidelidade do Evangelho, possamos um dia receber a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, em especial São Pio, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.